Olá! Bem-vindos todos ao segundo episódio do nosso podcast Biohackers Podcast Brasil. Eu sou o Ricardo Zimmermann, sou médico, infectologista e pesquisador em biologia evolutiva. E estou aqui com a minha querida colega. Olá, pessoal, é um prazer estar novamente aqui com vocês nesse nosso segundo episódio. Eu sou a Lu Comerlato, médica, especialista em medicina interna, certificada em medicina do estilo de vida e uma biohacker. Muito bem, e o nosso episódio de hoje é sobre o que, Lu? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar, porque no primeiro episódio a gente trouxe uma introdução, mas hoje a gente vai falar sobre exatamente o que é o biohacker. Eu sempre gosto de fazer, assim, quando eu estou estudando um assunto novo, um mapa mental na minha cabeça, para que eu consiga entender o que é o biohacker. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai destrinchar o que é biohacker e vamos fazer um mapa mental dos pilares do biohacker. Opa, vamos lá, mas antes, vamos falar dos nossos queridos patrocinadores, que estão conosco desde o início, colocaram fé na gente, É isso aí. fé nesse projeto. Eu gostaria de falar dos nossos amigos da Biomi, de Santa Catarina. A Biomi, eles têm uma tecnologia muito legal, Lu, em sequenciamento de microbiota intestinal, que, olha, é um exame de precisão cada vez mais feito para a gente conhecer exatamente a nossa outra metade, os 50% da gente que é bactéria, porque isso influencia bastante. Então, obrigado aos colegas da Biomi Hub, lá de Santa Catarina, querido amigo Felipe, colega de pesquisa, que está aqui conosco desde o início. É isso aí, muito obrigada. E a gente quer agradecer também a Cienza, a farmácia de manipulação aqui de Porto Alegre. A gente tem super confiança, né? Nos manipulados, eu digo, sempre que a gente tem confiança em algum manipulado, é o lugar que a gente manda manipular, né? Para o próprio uso pessoal. E é muito interessante, pessoal, porque a manipulação, ela é super personalizada. Porque às vezes a gente vai comprar um medicamento, por exemplo, na farmácia, e só existem aquelas dosagens específicas. Mas às vezes até um próprio analgésico, ele precisa de uma dosagem um pouquinho diferente, que pode ser manipulada numa farmácia de manipulação. E também ela trabalha com suplementos, que a gente vai trazer muito aqui ao decorrer desses podcasts. Então, obrigada, Cienza Pharma e Biomi. Então, tá, vamos começar, então, afinal, o que é Dr. Ricardo Zimmermann, um entusiasta de biohacking, mas o que é biohacking para você? Bom, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo quer manipular seus atos diários em prol de si mesmo, para ter saúde. Eu acho que o biohacking é a sistematização disso que todo mundo vem fazendo de forma inconsciente. Todo mundo que se pergunta, será que esse é o melhor suplemento para mim? Será que eu devo fazer esse exercício ou aquele? O que eu vou jantar hoje, para não chutar o balde? Então a gente coloca isso de forma sistemática, transformamos numa ciência, para a gente poder aplicar de forma assertiva, medir e corrigir a rota. E conseguir nos levar para o futuro com mais qualidade de vida. Para mim é isso, Lu. Por isso que a gente fala de algo super personalizado e individualizado, né? A gente costuma pensar assim que existe uma certa fisiologia, né, humana, e que a gente estuda muito ela na ciência, mas às vezes a gente vai aplicar a ciência propriamente, assim, aquilo que está escrito lá no livro, no nosso dia a dia, e a gente entende que a gente precisa personalizar um pouco. E isso não é inventar moda, né? Olha, tu toca num ponto muito importante. A gente tem, digamos assim, um viés de ser formado médico e outros profissionais da área da saúde sob a égide do que a gente chama de medicina baseada em evidências, que é um paradigma que surgiu na década de 80 no Canadá, que em dado momento foi muito importante para levar a medicina de qualidade para as pessoas, mas que é muito focado em saúde pública, em alocação de recurso. E o nosso pacientinho, Lu, que está no nosso consultório ou quem está nos seguindo, não é exatamente aquele paciente do estudo que vai ter uma chance X% de ter o remédio funcionando ou não. Ele tem suas particularidades. Perfeito. E a gente pode conhecer essas particularidades e manipular essas particularidades. É uma abordagem bem individualizada, esse biohacking.
Por isso que é importante a gente conhecer a medicina baseada em evidências e a partir desse conhecimento, que é um conhecimento válido, e às vezes eu costumo dizer que a medicina baseada em evidências também é um local muito seguro para o médico, né? Porque a gente tem o respaldo daquele estudo e sim, a gente precisa conhecer, mas aí quando a gente consegue entender que o paciente também é nosso próprio laboratório e o próprio paciente, ele faz parte das variações desse estudo, diríamos assim. E aí, a partir disso, a gente consegue trazer as individualidades e uma conduta muito mais assertiva, Claro, né? claro. É assim que a gente faz para individualizar o manejo. E a gente vai trazer durante todo esse podcast, os próximos episódios, inúmeros exemplos disso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. A gente vai individualizar esses esforços, atuando em diferentes esferas, em diferentes níveis. Perfeito. E em diferentes pilares, né? Então, o que a gente vai pensar assim? O biohacking são diferentes maneiras, né? Um laboratório que a pessoa pode aplicar nela para otimizar a sua saúde, pensando, né, na saúde no momento atual e também numa prevenção de doenças, né? E aqui entra muito a questão da medicina do estilo de vida, que foca muito nessa prevenção de doenças, e a gente vai falar muito nisso nos próximos minutos e nos próximos capítulos, nos próximos episódios também desse podcast. Mas otimizando, fazendo esse próprio laboratório, né? Então, a pessoa é o seu próprio laboratório. E aí, a gente tem alguns pilares do biohacking, né? Então, quais são esses pilares, pessoal? Aí a gente vai pensar assim, então, nesse mapa mental, eu tô imaginando aqui na minha cabeça, tô colocando aqui, biohacking, nessa experimentação para promover uma melhora, para lapidar cada vez mais o meu processo de saúde, até porque a saúde, ela é um processo, ela é dinâmica, né? E quais são os pilares, então? Agora eu vou começar a puxar flechinhas, eu até vou fazer aqui um mapa mental para eu não me perder. Quais são os pilares do biohacking? Bom, eu vou começar ao contrário e Opa, vou deixar os mais essenciais para ti, porque eu sou um viciado em tecnologia, tá? ótimo. Vou- Sabe, Lu, em dado momento, eu fui líder internacional de opinião de várias empresas multinacionais que desenvolviam tecnologia em saúde. E um dos desafios era a rolagem da tecnologia em novos lugares. Então, é algo que eu estudei, como mostrar para as pessoas que aquela tecnologia poderia trazer benefícios em saúde e também uma relação custo-efetividade boa. Porque a gente tem esse problema na medicina. A ciência se desenvolve, mas isso acaba resultando num aumento de custo para o pagador. Uhum. Então, você tem que fazer exercícios para mostrar que esse custo é compensado com algum benefício. E o que vale mesmo é essa relação custo-benefício. E eu acho que a tecnologia tem tudo a ver com o biohacking. Primeiro, para essa individualização do manejo que você citou. Uma dor dos pacientes, uma dor dos nossos seguidores é aquela história de ir no médico, ver os exames convencionais, hemograma, função renal, função hepática, dizer que está tudo normal, dar os parabéns, dar 3 tapinhas e mandar voltar daqui a meio ano. Mas a pessoa não está se sentindo tudo bem, não está se sentindo tão bem assim. Isso E é eu muito acho, comum. Lu, que a tecnologia entra nisso porque esses exames convencionais, não de precisão, eles são ótimos em detectar doenças estabelecidas. Então, para a gente prolongar o tempo de vida, a gente diagnostica as doenças conhecidas, trata essas doenças, mas a gente já está prolongando uma vida de uma pessoa que está doente. Perfeito. E o que a gente quer é prolongar a qualidade de vida, o health span, que é o tempo de vida livre de doença. Para isso, esses exames não servem. Mas as tecnologias, como as que alguns patrocinadores trazem para nós, nos permitem detectar processos que já estão alterados antes daqueles exames convencionais se alterarem, antes da doença se estabelecer. Então, acho que a tecnologia nos ajuda desde o momento do diagnóstico até o momento de oferecer soluções. Exatamente. Até porque a gente sabe, assim, até para elucidar, vamos dar um exemplo, por exemplo, da diabetes, né? Quando a gente diagnostica, então, o diabetes, pessoal, que ele está estabelecido ali, a gente já tem uma glicemia em jejum, né? Que é o açúcar no sangue em jejum, que já está elevado. Uma hemoglobina glicada, que a gente costuma dizer, então, que é a média dos últimos 3 meses da tua glicose, que é um valor um pouco mais fidedigno do que uma glicemia em jejum, que já está alterada também. Só que para esses 2 marcadores se alterarem, não foi assim do dia para a noite,
né? A gente sabe que são mais de 10 anos de desenvolvimento de uma doença. E aí, o que aparece antes? E realmente esse é um dos grandes problemas dessas doenças crônicas, que a gente vai falar aqui também, e que afetam a nossa longevidade, porque elas são muito silenciosas, e quando elas começam a apresentar sintomas, não é que é tarde demais, porque sempre tem algo que a gente pode fazer, mas já é lá na frente. Então, o trabalho vai ser muito maior, né? E aí, essas doenças, elas começam a apresentar alguns sintomas, sim, a gente chama elas de silenciosas, mas alguns sintomas, sim, que a gente já considera normal, por exemplo, viver fadigado, viver com compulsão por doces, ter dor de cabeça o tempo todo, não ter energia para nada. O famoso assim, isso é a vida normal, vida que segue, né? Todo mundo é assim. Exato. Mas Não, isso é normalidade. isso é normal, não, o É. que é viver, isso é a vida, né? A vida é uma sofrência. E aí, sim, então, esse paciente vai ser diagnosticado muito lá para frente. E é isso que a medicina 3.0 também, que agora ficou muito famosa, né? Ela nos convida a refletir. Não, a gente precisa diagnosticar antes, a gente precisa travar ali o meio do caminho, é muito mais fácil. Aham. É literalmente aquele exemplo, né, Lu? É que nem o cara que se joga do 15º andar. Então, a glicose tá tudo bem, a hemoglobina glicada tá tudo bem. Quando ele passa pelo segundo andar, ó, até agora tudo bem. Mas a Aham. insulina já estava lá em cima. Ou seja, esses exames ainda que a gente pede É. são exames para detectar doenças já estabelecidas, né? Tem tanta coisa antes. Exatamente, e que a gente pode solicitar até próprios testes laboratoriais que nem requerem tanta tecnologia assim. Agora, claro que a gente tem a tecnologia a nosso favor, eu até quero que tu cite algum exemplo, mas, por exemplo, assim, a insulina basal durante a faculdade, eu não fui ensinada a solicitar a insulina basal nas minhas aulas de endocrinologia para pensar se o paciente tinha uma resistência à insulina ou não. A gente estudava diabetes. A gente estudava, olha, a glicose passou de 127, é diabetes. Não, e o detalhe é que quando a gente já diagnosticava um paciente com diabetes, aí a gente era levados a investigar as complicações do diabetes, né? Então a gente tinha que investigar algum problema ocular, algum problema, né, nervoso. E aí sim, eu lembro que a gente já lia assim, não, esses problemas, eles já podem estar acontecendo há uns 5 anos. Porque quando tu diagnosticou, a doença já vinha causando algumas deteriorações há 5 anos. Então, a gente já sabia disso, só que a gente esperava. Lu, é impressionante. As pessoas ainda pensam assim. Você pergunta para alguém o que é Alzheimer, as pessoas vão dizer, é aquele velhinho que não lembra mais o nome do filho. Mas 20 anos antes, já tinham alterações que hoje, com tecnologia, a gente pode diagnosticar no sangue, inclusive. Exatamente. E a questão que tu trouxe aqui do Alzheimer, que ela é muito interessante, que ela vem sendo chamada, né, do novo diabetes tipo 3. Então, a gente conhece o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 3. Isso porque a doença de Alzheimer está muito relacionada com a questão de resistência à insulina. Bom, obviamente, a gente vai ter um episódio só sobre isso, né? Só Mas sobre isso. antes da tecnologia, né, Lu, tem outras coisas com as quais tu trabalha particularmente bem. Nos conta um pouco dessas outras questões que envolvem muito o estilo de vida. Perfeito. Sabe que na medicina do estilo de vida, Ricardo, a gente tem os pilares, os 5 pilares. E não é à toa que esses pilares da medicina do estilo de vida são também pilares do biohacking. Então, nutrição. E aí a gente tem um mundo para falar, porque assim, nós falamos no episódio anterior que alimento é informação. Na verdade, tudo aquilo que a gente faz gera uma informação para o nosso metabolismo, para o nosso corpo. E é essa informação que nos interessa, né? Obviamente que a gente vai ter que entender o que está gerando essa informação e como é que a gente pode modificar o gerador de informação. Mas é essa informação que nos interessa. A questão do sono e da recuperação, que assim, olha, ainda bem que a gente está trazendo a importância do sono reparador, do tempo de descanso, porque por muito tempo, acredito que até hoje as pessoas vivem num modo muito fazer, mas ninguém nem pensava no sono. Será que tem alguém nos assistindo com problema de sono que vai se beneficiar Olha, disso?
Eu te confesso que eu tive problema de sono durante grande parte da minha vida, durante a minha faculdade. Eu dormia muito pouco. Tinha problemas para pegar no sono. E isso foi resolvido. Eu digo assim, nossa, ainda bem, porque eu virei uma outra pessoa. É legal a gente trazer essa história e mostrar que mesmo nós que estudamos isso todos os dias, buscamos técnicas para ajudar nossos pacientes, a gente também sofre dificuldades no nosso dia a dia. E a indústria não apresentou as melhores soluções, ou são soluções que não envelheceram bem. São vinhos que se demonstraram não ser de guarda, são vinhos que Exatamente. avinagraram, né? A gente tem os benzodiazepínicos, tem uma população viciada, Lu, praticamente, em drogas que até foram lançadas numa tentativa de reduzir os efeitos colaterais dos tarja preta, mas que com o tempo se demonstraram ser tão ruins quanto, né? Então a gente tem as Z-drugs, Exatamente. Zopiclona, Zopidem, Prisma, várias drogas, uma população que não descansa, que não tem o sono reparador, e obviamente a gente também vai dedicar um episódio só a isso, né? Não, com certeza. Eu acho que teremos vários episódios. Sabe algo que tem me auxiliado bastante na questão do sono? E aí a gente vai juntar sono com tecnologia, tá? Eu tenho utilizado esse relógio aqui, ele acaba trazendo todas as métricas do meu sono. A gente pode trazer isso também. Mas ele me diz quanto tempo eu dormi, quanto tempo eu fiquei acordada durante a noite, qual foi o período, né, de sono REM, de sono profundo. E sabe que quando a gente começa a avaliar... E aí, todo dia eu acordo e ele me dá um bom dia. É legal porque é um, é um companheiro. E ele já me dá as minhas métricas do sono, Uhum. né? E é muito interessante porque quando a gente começa a ter mais autoconhecimento, intrinsecamente, né, eu acho que é um momento... ele acaba ancorando outros momentos ao longo do dia que tu vai começar a pensar mais no teu sono, Uhum. né? Uhum. Então, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou trazer o momento culpa da semana. Porque eu lembrei disso, agora eu vou trazer o meu momento culpa, depois já vamos ver qual que foi o teu momento culpa, mas é que tem a ver com o sono. Não quer perder a oportunidade, então. Não quero perder a oportunidade. O que que acontece? Às vezes, eu me pego, tá, acordando e a primeira coisa, abrindo o celular Uhum. e vendo o WhatsApp e Instagram. Isso é uma péssima ideia. Isso é um momento culpa. E, na verdade, a gente não se sente culpado porque isso está muito normalizado. Então, né, quando a gente pensa em culpa, normalmente tem relação com comida. Mas, pessoal, não é só alimentação. Tem vários fatores que a gente tem que trazer aqui. E o meu momento culpa foi esse. Porque nessa última semana, acho que umas 3, 4 vezes, eu acordei e a primeira coisa... Isso que eu trago muito para os meus pacientes, da importância de um hábito matinal, de uma rotina, né, da primeira reunião do dia ser consigo mesmo. E aí eu acabei, tô aqui vendo o celular. E aí, voltando para a monitorização do meu sono, eu comecei a ter a relembrar, né, sobre isso. Não, a primeira coisa do meu dia não pode ser olhar o meu celular. Sim. Porque a primeira coisa que a gente faz no nosso dia impacta muito no nosso sono à noite. Então, eu comecei, através da tecnologia, desse meu autoconhecimento, tentar mudar alguns comportamentos que ainda não são hábitos. Não é um hábito meu acordar e ver o celular, mas às vezes a gente acaba... Tu toca num ponto fundamental, né? Que o biohacking tem muito da monitoração, da gente se conhecer, pra gente poder se hackear. Perfeito. Claro, ninguém tá sugerindo para que as pessoas façam isso em casa, mas eu sou um cara, como eu sou um biohacker, eu sou um cara que tem o meu exoma, meus genes humanos sequenciados, eu tenho os genes das minhas bactérias intestinais sequenciados ali na Biome, eu tenho até uma ressonância nuclear magnética de corpo inteiro. Mas a primeira vez que eu te vi, Lu, falando em redes sociais, eu já conhecia a Lu nas redes sociais, e é engraçado que quando você conhece alguém nas redes e encontra na rua pela primeira vez, você reconhece na hora. Eu tava saindo da musculação, com aquela sensação de dor, todo inchado, de quando a gente sai da musculação, tava dirigindo, ouvindo ali meu rap maromba, e tem uma pessoa correndo de forma contralateral, Eu lembro disso. que era a Lu, eu vi na hora que era ela. Era um Então, final de semana, né? eu agora. tava fazendo minha musculação e tu tava fazendo tua corrida, mas nós dois estávamos fazendo exercício, que, aliás, é um dos pilares, né? Movimento. Boa. Exercício e movimento, né? São coisas... Óbvio que o exercício é um movimento,
Mas movimento não é só exercício. E isso é super importante. Eu gosto muito de citar um estudo aqui que ele mostra... E, pessoal, me interpretem da maneira correta, tá? Eu vou explicar para não ficar aqui... Ah, a Luísa disse que não é mais para fazer atividade física. Não, não é isso. Mas esse estudo, ele mostra que... Ele pegou, né? Vamos supor que uma pessoa normal que faça ali sua atividade física 1 hora todos os dias. De manhã cedo, tá? Ela faz todos os dias. Tá, todo dia vai lá e faz o seu check na atividade física. Mas é uma pessoa que fica sentado o dia inteiro. Que tá que nem nós aqui. Tá todo mundo aqui sentado. Ninguém levantou ainda, né? Pra se movimentar. E aí a gente vê, eu costumo dizer, eu não sei se tu tem esse sentimento, parece que a cadeira, ela tem algo que nos puxa. Ela vai sugando quando tu vê, tu tá indo assim, ó. Né? Tem toda a questão da postura. Então, a gente volta aqui pra postura. Mas essa pessoa que ela fica sedentária o dia inteiro, aqueles benefícios de 1 hora de atividade física, eles quase são anulados. Aí, aqui que eu não quero que vocês me interpretem mal, pessoal. Obviamente que a gente vai manter aquele momento de atividade física, mas é super importante. Presta atenção, ela não está dizendo que é para substituir o tempo de atividade física por mais tempo sentado na cadeira. Não é isso. Mas a gente precisa se manter em movimento Perfeito. Ao longo do dia. E a gente vai criar uma rixa boa aqui. Porque a gente vai ter os corredores, inclusive, em outros episódios, atletas profissionais. Exatamente. Que vão estimular essa rota, que a gente vai falar um pouquinho da MP Quinase, e a gente vai ter atletas levantadores de peso, de força, que vão estimular essa rota mais do anabolismo da mTOR. E aí vai ter a rixa. Qual que é melhor para longevidade? Se é a capacidade aeróbica, o VO2, ou se é a força nas pernas? E vocês vão acompanhar essa briga boa e saudável. Exatamente. E vamos tentar encontrar o quê? O ponto de equilíbrio, né? Não vou dar spoiler. Sem spoilers. Mas vamos tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas, Ricardo, qual foi a tua culpa da semana? Voltando para o nosso quadro aqui. Eu tenho desconfiança que eu vou ser um habituê nessa sessão de culpa da semana e tu não, tu vai ter que ficar tentando fazer alguma coisa errada para ter motivo. Né? Né? Mas assim, a minha foi que depois de comer meu galeto, tá? Delicioso galeto, que aqui no Sul é muito comum, né? Enfim, né? Pela nossa colonização, eu sucumbi ao pudim de leite. Olha só. Que é uma coisa bem tradicional, né? Que é uma coisa assim, que você tem um buffet de sobremesas, com inúmeras sobremesas doces, mas o Ricardo vai no pudim de leite. Mas, dessa vez, eu vou acoplar minha culpa já à minha hackeada da semana, que é uma coisa que eu fiz nos outros dias subsequentes. Porque vontade de comer pudim de leite ou de doce de leite. Eu sou argentino de nascimento, né? De dulce de leite, flan com dulce de leite, isso me dá todos os dias. Mas eu aprendi a fazer a mesma coisa que eu faço com os meus filhos. E essa foi a minha hackeada da semana. Eu tô curiosa, quero saber. Então, não tem aquela história, papai, mamãe, me compra tal coisa, me compra tal coisa. Aí você não diz não. Você diz, não, na volta a gente compra, na volta a gente compra. Aí baixa o ímpeto, se esquecem daquilo e tal. Não dá para dizer para ti mesmo, eu não vou comer sobremesa, na minha opinião, comigo. Porque se eu falo isso para mim, a outra voz, o diabinho que está do outro lado, vai dizer assim, mas por que? Tu mereceu, tu comeu tão bem todo o resto. Vem cá, tu não te matou trabalhando essa semana, tu não merece um prêmio? Então, o que eu digo para mim mesmo? E eu fiz isso ao longo da semana, quando me deu vontade de novo de comer pudim. Eu vou comer, mas não agora. Eu tenho que resolver alguma coisinha antes. Daqui a pouco eu como. Perfeito. E aí aquela vontade de comer doce vai passando. E agora, tá afim? Agora não tô tanto. Então, quem sabe depois? E aí tu não come. Para mim, o doce é uma coisa de momento, sabe? Então, a minha hackeada foi reconhecer isso em mim e, digamos, me auto-enganar, como eu faço com meus filhos, mas... Sabe que é muito interessante que tu trouxe isso. Não, muito bom. E que tu trouxe isso do doce, porque se a gente falar de macronutrientes e micronutrientes e de energia que o nosso corpo precisa, nós não precisamos de doce. Né? A gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura, porque gordura forma nossos hormônios. Mas o doce ali, que vem do carboidrato, ele não é necessário para a nossa fisiologia. Mas ele está muito relacionado com o emocional,
com o momento, com o eu mereço. O eu mereço nada mais é do que algo emocional ali te puxando, né? E às vezes o emocional fala mais forte do que o racional, né? Uhum. Não é que a gente tenha que viver só no racional. Eu sou uma pessoa muito emotiva também, tá? Mas essa tua dinâmica, Ricardo, é muito interessante porque tu vai te dar a oportunidade de escolher se tu realmente vai querer comer aquele doce ou não. Uhum. Não é que tu deixou o teu emocional de lado, mas tu disse assim, agora o meu emocional tá muito mais forte. Então, no momento que o meu racional e o meu emocional estiverem equilibrados, eu vou escolher de novo. E se eu falar que sim pro doce, tudo bem, porque aí vai ser uma escolha minha. E eu nem Não tinha foi o pensado doce em que tudo me isso, escolheu. viu? Exatamente, mas é que sempre tem uma ciência por trás. Sempre vai ter uma ciência por trás. Eu fui Então, intuitivo. é isso aí. Então, isso é muito interessante, né? Uhum. A gente não é o doce que te escolhe, é tu que vai escolher esse momento sim ou esse momento não. Então, isso é muito Muito legal. bom. Muito bacana. Bom, então voltando para o nosso mapa mental. Biohacking, o que é, né? Essa experimentação para a gente achar uma melhora de performance, de qualidade de vida, de saúde. E a gente está fazendo agora o nosso mapa mental. Eu tô desenhando aqui, pessoal, porque eu tô imaginando as flechas. Então, a gente falou de tecnologia, falamos de nutrição, falamos de movimento, falamos de sono. O que mais que a gente pode elencar como um pilar do biohacking? Eu acho que como a gente não é só, aí vem meu lado de biologia evolutiva, 100 trilhões de células humanas e 100 trilhões de células bacterianas, a gente tem sentimentos, tem psique, tem um lado emocional muito forte. Acredito que estratégias de meditação, estratégias de relaxamento são muito importantes para a gente diminuir o estresse e para a gente hackear nosso corpo e nossa mente. Então, acho que é bem legal a gente convidar pessoas que trabalhem isso também nos próximos episódios, porque isso tem que fazer parte, sim, Falar de da saúde nossa mental, vida. né? Saúde mental, estratégias de meditação, de conseguir se concentrar, focar, de ter o mindset naquela tarefa. Perfeito. Deixa eu te perguntar, tu já viu algum paciente teu que não estava bem de saúde mental estar bem de saúde física? Não. Porque eu nunca vi também os meus pacientes, quando eles não... Às vezes acontece, assim, de tu ter só um problema de saúde física. Não, meu mental tá bom. Mas normalmente tá interconectado, né? É muito Até porque o difícil. nosso mental, ele flutua ao longo do dia. Às vezes a gente acorda num mood, né? Num humor não tão bom e vai melhorando ao longo do dia. Às vezes a gente acorda, bah, hoje a gente vai arrasar. Sem E dúvida. algumas coisas vão acontecendo, ou a gente nem sabe o que é que aconteceu e acaba. Lu, e tu sabe que isso é tão importante e a gente até menospreza. Uma vez eu estava em Minnesota, numa dessas marcas que eu trabalhava como International Key Opinion Leader, e, poxa, eu sou muito técnico, né? Então, fui querendo ter aula de tecnologia, de novos produtos, de como isso poderia ajudar na saúde, na área que eu trabalhava. E foi apenas estratégias de mindfulness. Interessante. Mas aí eu me dei conta que, para mim, Não, e tu foi preparado pra sim, para ser algo ciência. altamente. Não que não seja ciência, é muito ciência, É né? muito, mas no início tu fica, tá, e aí? Cadê a matéria? Cadê o conteúdo? E aí, eu me dei conta, Lu, e eu acho que isso é uma hackeada também, que talvez um dos segredos da felicidade, olha só, Opa, olha que forte. eu tô tá? gostando desse assunto. Um dos segredos é tu tá com a tua mente no mesmo lugar que tu tá no teu corpo, naquele momento. Por exemplo, tu tá na academia pensando que tu deveria estar trabalhando, tu não vai aproveitar o treino, nem vai ter trabalhado. Tu tá trabalhando pensando que deveria estar fazendo supino, tu vai trabalhar mal e não vai estar fazendo supino. Então, tu conseguir naquele momento que tu tá com os teus filhos, Gente, isso é isso que importa. é a pílula da felicidade. É estar com a cabeça no mesmo lugar que tu tá com o teu corpo no mesmo momento. Sincronizar naquele momento tua cabeça e o teu corpo no mesmo cenário, no mesmo contexto. É o famoso Poder do Agora, né? Que eu até tô vendo que tem. Eu adoro esse livro aqui, Poder do Agora. E, bom... Vai ser tua dica de literatura? Ai, gente, é impressionante. Mas ele é aquele livro... Já vou dar a dica, então. Ele é aquele livro... Sabe aquele livro que tu tá aqui, tu tá lendo? E aí tu lê uma frase, tu diz, tá, eu preciso parar e pensar um pouco sobre isso. Sim, tu tá estudando o livro. É. Né?
E aí, eu já indiquei esse livro para muitas pessoas. E muitas pessoas começaram a ler e tiveram isso na cabeça. Falaram, não, ainda não é o meu momento de ler esse livro. Ele é bem profundo, mas ele não é difícil de entender. Eu acho que ele pega tão no ponto que às vezes tu diz assim... Sabe aquela pessoa que às vezes ela não quer se pesar porque ela ainda não tá preparada para ver? Ou ela não quer... Às vezes eu digo assim pro meu paciente, a gente precisa se encarar de frente, chegar na frente do espelho e dizer, cara, é isso, sabe? Esse momento é isso que a gente tem e eu vou trabalhar com as melhores ferramentas que eu tenho e eu vou vir aqui na frente desse espelho e todo dia eu vou falar contigo, porque, né, é o famoso encara a realidade para que a gente possa conseguir mudar. E esse livro do Poder do Agora, ele é muito assim. E quando a gente não tá vivendo agora, a gente está na famosa, conhecidíssima ansiedade. Muito Né? bem. Que a ansiedade é muito complicada. Então, né? temos uma baita dica de leitura. Baita dica de leitura. Bom, saúde mental é um pilar, tá, da medicina do estilo de vida. A gente fala em manejo do estresse, né? O nome ali bonitinho é manejo do estresse. Mas saúde mental, assim... Olha, pra mim não existe saúde sem saúde mental. E que bom que a gente tem trazido muito à tona essa questão de saúde mental. Muito ligada com o intestino, né? Muito. O intestino através de seus diversos eixos, e nesse caso, do eixo intestino-cérebro. É impressionante isso, né? A relação que tem. E a gente vai explorar isso muito no podcast. Vai ser assim, pessoal. Preparem-se. Porque a gente vai mudar bastante alguns conceitos que a gente tem, né? As caixinhas vão se abrir. A gente vai descompactar as caixas, porque tá tudo interligado. A gente vai abrir todas elas. Exatamente. Tô ansiosa. Viu? Querendo viver o momento, querendo viver daqui pra frente. Bom, então tá. Então, vamos lá, voltar. Eu lembro quando estudava pra prova, era assim, volta pra lembrar do conteúdo. Biohacking, né? Essa experimentação pra gente melhorar nossa qualidade de vida, nossa performance, nossa saúde, nos tornar a melhor versão de nós mesmos, né? E aí a gente tá fazendo aqui as faixinhas, então. Tecnologia, movimento / atividade física, né? Atividade física dentro do movimento mais amplo do que atividade física. Tecnologia, alimentação, sono, saúde mental, que mais? Saúde íntima. Exatamente, muito importante. O que tu quer trazer aqui? O que tu acha, assim, da questão da Sexualidade humana. Acho que isso é um assunto fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher. E acho que aqui tem preconceito, Lu. Porque é muito comum Exatamente. você ouvir que, na mulher, a sexualidade depende de vários fatores. No homem é só hormônio. Olha só que interessante. É o preconceito, né? Até tem um colega e amigo que estava falando sobre isso esses dias no Instagram. E não é, o homem também tem múltiplas camadas na sua sexualidade. E é muito importante a saúde sexual, como é a primeira vez que a gente fala sexual no Biohackers, eu usei o termo íntimo antes, né? E aí, Foi mais comedido. agora, pessoal, que Eu já tá perdi, tá todo já mundo, perdi a tá tudo inibição, certo. já perdi a vergonha. Mas né? pra tu ver como até isso é um tabu, né? Claro, mas a gente vai abrir essa caixinha também, Que é super importante. que é super E importante. eu já tô aqui, assim, ó, com os convidados na minha cabeça pra vir falar sobre isso com a gente. Vai ser muito bom. Mas sabe que isso que tu trouxe, Ricardo, realmente, porque a mulher, e eu lembro na minha faculdade, na minha aula de psiquiatria, tá? Que tinha toda essa questão, pessoal, a gente precisa entender que a sexualidade na mulher é diferente do homem, porque a mulher existe toda uma questão mental, de saúde mental, se a mulher não tá bem naquele dia, e o homem não. Não, o homem é um cavalo né? reprodutor. O homem tempo é só inteiro. essa questão hormonal, então se o Exatamente. hormônio tá bem, se não tá... E não é assim, né? E é bem interessante ouvir isso de um homem, né? Sim. Porque a mulher, ela tem, e daqui a pouco um pouco mais essa visão, porque ela já foi ensinada. E a mulher a tem o seu entender. médico, né? A mulher vai no ginecologista. Isso é muito interessante. Isso é bem. O homem. Quem é o médico do homem? A gente poderia dizer que é o urologista, mas depois de uma certa idade em que o homem começa a se preocupar com a próstata, né? Exatamente. E com a queda de testosterona. A gente vai falar sobre isso. Tá? Vamos falar, não. Isso é muito interessante. Se é fisiológico, se não é, quais são os níveis, tá.
Muito bem. É tão Teremos importante a gente ter esses aliados junto conosco que eu acho que eles merecem mais um momento. Não, eu também acho. Então, Biome. Agora eu vou falar da Biome aqui, porque a gente falou de saúde intestinal, desse eixo, dessa conexão intestino-cérebro, intestino-músculo, intestino-sistema endócrino, né? É Uhum. toda uma conexão e é muito legal porque a Biome, ela acaba proporcionando exames, né, pra gente realmente entender ali quem é que tá morando, quem são os nossos, quem é que Inquilinos, mora. Exatamente, né? ou Se nossos são comensais, né? exatamente. Se a gente tá assim, ó, vivendo com gente boa, ou se a gente deveria abrir o olho É e. verdade. A gente não pode considerar inquilino, senão é como se uma célula considerasse uma mitocôndria um inquilino. Não, agora, depois de um certo momento evolutivo, são aliados que vivem no mesmo lugar. Mas tu vê como o cérebro é Se a gente interessante, cuidar bem dela. se a gente cuidar bem delas. Aliás, a gente vai ter só sobre isso Só também. sobre mitocôndria. Temos alguns faixa preta aqui de mitocôndrias. Mas tu vê como o cérebro é interessante, porque eu me lembrei da Biome justamente porque a gente falou em sexualidade. Porque não é só microbiota intestinal. Eles também fazem avaliação de microbiota oral Olha e de só, microbiota vaginal. bem interessante. Então entra no climatério, muda a microbiota vaginal. Isso contribui com atrofia da vagina, com secura, o que diminui a qualidade de vida do casal. Então também Bem, tem muito interessante. esses E outros essa exames de questão precisão. da microbiota vaginal está muito linkada com questão de picos de glicose, com açúcar. Uhum. Ah, pessoal, a gente vai fazer assim. Esse mapa mental que a gente começou ele bem direitinho, ele vai ficar todo. E E esses tudo exames de tudo vai se. precisão nos levam a soluções de precisão. E aí tem que ser uma farmácia que tu confie, né, Lu? Exatamente, porque isso faz muita diferença, pessoal. Muita diferença mesmo. Né? Aquilo que a gente está. Eu até costumo dizer assim, quando a gente come um produto orgânico, que ele é um produto que ele tem, né, pelo fato de não ter agrotóxicos, ele entrega muito mais, ele tem uma densidade nutricional muito melhor. E é a mesma coisa um suplemento, a gente não pode dizer aqui orgânico, mas um suplemento de uma boa procedência, ele está entregando aquilo que está propondo, né? Uhum. E a gente precisa disso. E como médicos prescritores de suplementos, a gente precisa ter confiança que aquilo que a gente está prescrevendo vai ser entregue adequadamente para o nosso paciente. Muito E não é só o produto, né? Mas é a via de administração. isso é muito bacana, né, Lu? Porque às vezes, doutor, eu não consigo. Vou dar um exemplo, eu não consigo usar sachês para nada. Tá. Então você pode manipular de formas diferentes. Às vezes, uma bala, um chocolate, claro, sem açúcar, etc. Tem N Sem soluções, açúcar, né? é isso, é isso Você vai aí. tomar com o microfone aqui na cabeça, né? Bom, Bom, momento culpa nós falamos, eu acho que a gente né? pode, já que já falamos no momento culpa, lançar o desafio da semana. Vamos lançar o desafio? Vamos. Sabe que eu até penso... Quer lançar? Não. Olha eu. Já pensei... Não, porque eu tenho medo de ter que fazer. Não, porque quando tu falaste da tua sobremesa, Verdade. tá? Eu pensei num desafio que vocês vão gostar, pessoal. Vocês vão lembrar de mim durante essa semana, mas com muito carinho, tá? Por quê? Porque existe um momento certo pra gente colocar o doce na nossa vida. Aham. Esse é o momento que ele não vai impactar tanto as nossas curvas de glicose, tá? Eu vou dar aqui só essa pincelada nas curvas de glicose, a gente não vai explicar tudo hoje, tá? Mas a gente não quer picos de glicose, né? E se a gente colocar esse doce lá no final da refeição, ele vai gerar um impacto glicêmico, né? Uma curva de glicose menor do que colocando ele sozinho, tá? Por quê? O que acontece? Eu vejo muitas vezes as pessoas pensando assim, eu vou salvar as calorias, tá? Eu já não gosto da palavra caloria, tá? Mas tudo bem, eu vou salvar, depois a gente vai falar sobre isso. Eu vou salvar as calorias da sobremesa e eu vou deixar lá pro lanchinho da tarde. O pessoal tá aqui abrindo o olho. Como assim? É isso aí, tá, pessoal? Então, assim. Aí, eu vou deixar lá pro lanche da tarde, porque daí vou acabar consumindo menos. Só que aquele doce sozinho lá no meio da tarde vai gerar um pico de glicose tão grande que pode até abrir o teu apetite. E a gente vai explicar isso por quê. Então, pessoal, a gente quer mascarar esse doce. A gente quer que ele passe meio que, diríamos assim, despercebido pelo nosso organismo. Então, a gente sempre coloca ele chegando lá no final da festa, lá no final da refeição. Sempre de último a chegar, ninguém viu, porque já tá todo mundo na festa, ninguém nem percebe. Agora, se é o primeiro a chegar quando o salão tá vazio,
todo mundo vai ver aquele cara. Boa. Então, esse vai ser o desafio. Já que a gente está começando o podcast, para o pessoal gostar dos desafios iniciais, é um desafio bom. É um desafio bom. Quer dizer, é comer aquele doce que tu comeria de qualquer jeito. Não, é para começar a introduzir. Agora a doutora disse pra gente colocar. Não, é trazer... Realocá-lo. Realocar, exatamente. Porque isso é muito biohack. Claro. É fazer o manejo do dia a dia, né? Esse é o biohacking que funciona. Porque o que não funciona seria tomar um sorvete dizendo que não pode ter caloria porque é frio. Aliás, você tem razão, eu também não gosto do termo caloria. Caloria, depois a gente vai. Vamos falar sobre isso. O que são, na verdade, calorias, né? Tá bem. E assim, eu acho que um pilar que a gente não pode esquecer aqui são relacionamentos. E aí, quando a gente fala de relacionamento, não é só relacionamento cônjuge, né? Mas amigos, colegas de trabalho, o meio que a gente se relaciona, ele fala muito da nossa saúde física e mental, né? Então, os estudos hoje em dia mostram como os relacionamentos são... Isso é um fator de saúde. Isso Também vai ser um assunto para um podcast bem específico, assim, para um episódio bem específico. Ou seja, tudo isso, quem nos segue vai ficar sabendo de forma profunda, com uma entrega sensacional, baseada em evidências científicas e baseadas no que há de mais moderno na arte e ciência de se hackear. Exatamente, isso que é interessante. A gente vai trazer medicina baseada em evidências, vamos colocá-la para a prática e dizer, tá, e aí? Vamos colocá-la no século XXI. Vamos fazer a prova real. Eu adorava fazer o cálculozinho de prova real na escola, acho que era o quê? Segunda série, hein? Quando que a gente aprende a fazer a prova real? Segunda, né? Porque aí eu tinha certeza que aquilo estava certo. Não precisava nem corrigir no quadro lá, né? Então tá. Temos perguntas, pessoal? Temos perguntas. Temos umas 3 perguntas aqui dos ouvintes. A primeira é da Gabriela, uma ouvinte nossa. Ela perguntou como é que alguém pode começar a praticar o biohacking de maneira segura e eficaz. Vou responder. Uhum. Então, obrigada, Gabriela, pela pergunta. Ótima pergunta. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente inicia? E é justamente isso, assim. Eu vou trazer uma questão aqui um pouco mais subjetiva, tá? E depois eu vou dar uma recomendação prática. Mas, para a gente começar a ser o nosso próprio laboratório, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a questão do autoconhecimento. E, às vezes, o autoconhecimento, pessoal, eu sei, tá? Ele dói, ele dá trabalho, às vezes a gente não quer enxergar algumas coisas, né, que a gente quer mudar, mas essa questão do autoconhecimento, e até o que tu falou, Ricardo, viver o presente, porque se a gente tá vivendo com a cabeça lá na frente, a gente nem reconhece. Quantas vezes, assim, isso já aconteceu comigo, de estar lá na musculação e esquecer a quantidade de repetições que eu fiz, porque estava vivendo lá no presente, né? Então, isso é muito importante. Então, começar a trazer esse autoconhecimento, né? Como que a gente pode começar? Anotando os nossos sentimentos, né? Nos Estados Unidos, o pessoal usa muito o caderninho diário, né? As pessoas costumam muito anotar. E eu lembro que eu fazia muito isso na minha infância, o diário, né? Tu fazia também, Adri? Tu tinha um diário. As meninas tinham muito Aquele diário. que não fechava. Começava a ficar... Exatamente. E esse diário tem sido utilizado por muitos psiquiatras e psicólogos como uma ferramenta de autoconhecimento para os pacientes, né? Até assim, pessoas que têm ansiedade, tá? Qual é o momento que está desencadeando? Então, pegar, pessoal, um caderninho, e eu costumo dizer, se tu vai anotar algo da tua vida, tem que pegar um caderninho bonito, algo que tu goste de olhar, que vai te trazer um bom momento. E aí tu pode simplesmente anotar da tua maneira como é que tu te sentiu naquele dia. Hoje... Eu sei que a alimentação é algo que pega muito, né? Então, hoje me alimentei bem, hoje não tem problema nenhum, é teu, ninguém vai ver. A não ser teu irmão mais novo. Que vai dar uma... Então, assim, começar com essa questão do autoconhecimento. Façam isso, pessoal. Por uma semana, eu vou lançar esse desafio também, tá? De fazer algumas anotações, assim. Hoje fiz minha atividade física, hoje almocei e depois do almoço... me senti com frio, porque tem muita gente que tem frio depois do almoço, isso tem uma explicação, né, fisiológica, com frio e cansado.
Uhum. Tá, gente? Isso é um sinal. Uhum. A gente precisa dizer que a gente vai trazer o que são esses sinais. Mas se tu nem sabe que tu sentiu frio, que tu ficou cansado depois que tu almoçou, fica mais difícil da gente começar. Uhum. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito interessante. Ela dá um certo trabalho, mas é um trabalho em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Muito bom. Nos perguntaram aqui se vocês têm algum caso específico de sucesso no biohacking. Bom, posso me citar a mim mesmo? Certeza, a gente quer Não, ouvir. é porque assim, eu tinha já, quando eu tinha 15 anos, Lu, eu tinha meu 1,83 m de altura, Tá. mas eu tinha 57 quilos. E na época tinha aquela história que adolescente e criança não podia fazer musculação. Lembra disso? Uhum. Que é até uma coisa que a gente vai discutir A partir bastante. de que A idade? partir de que idade? E aí eu ia ansioso no pediatra sempre perguntando, eu já tinha visitado as academias de bairro, a Hebraica hoje, aquelas academias old school, e eu ia sempre querendo saber se eu podia. Aí quando eu tinha 15 anos, ele que era um cara bem pra frente, me liberou. Ele disse pra minha mãe que tava assustada, mas ele não vai machucar a coluna, né? Sempre é a coluna, todo mundo tem medo da coluna. Ou não vai parar de crescer. Não vai parar de crescer. Aí disse, não, ele não vai pra estiva, carregar saco nas costas, ele vai pra uma academia, num ambiente controlado e tal. E aí eu comecei a hackear meu corpo. E na época não tinha suplemento. Tinha um tal de MES 600, MES 800, que era um hipercalórico. Aí tinha umas linhas americanas, tinha a linha da Twin Lab, o Aminofuel, que tinha um gosto de laranja azeda, e eu tomava com o maior prazer. E aí chegou a faculdade, eu ia tomando leite, aqueles leites Bs de garrafa, Olha só. por 1 litro, eu fazia tudo que me diziam. E hoje eu tô com meus... Eu tinha 1,83 m, o lado ruim é que hoje eu tenho menos, né? A gente vai encolhendo. Vai encolhendo. Mas eu tô com mais de 100 quilos. Claro, meu peso oscila muito, entre 95 a 105, porque eu tenho ainda um esquema mais de estar fora de temporada e de estar em temporada, quando eu quero ficar mais magro e tal. Mas eu considero isso um exemplo de sucesso, porque eu aumentei quase 50 quilos, né? Claro, me demorou aí, me levou uns 30 anos, né? Mas deu. Então, essa é uma coisa também legal de biohacking, de persistência, né? Da intervenção, fazer ela de forma sistemática, de disciplina. Então, acho bacana esse E exemplo. tu nota, por exemplo, que o teu resultado começou a ficar mais... não queria dizer aparente, mas que tu começou a ter mais sucesso nos teus resultados conforme tu foi te autoconhecendo e te hackeando? Ou tu acha que não? Foi uma construção contínua e aí, Eu não acredito, Lu, em nenhuma área em progressos lineares. uhum, As pessoas acham que o progresso é assim, mas na verdade ele é bem acidentado. Então, claro, vem lesões no caminho, vem às vezes alguns terapeutas ruins dizendo que musculação não era um esporte bom, na época era muito comum. Teve uma fisioterapeuta que mandou eu parar, porque eu estava com dor, que não tinha nada que ver. Então, no meio do caminho, você tem esses recuos, mas você vai estudando, aumentando sua convicção, vendo os resultados e ganhando confiança. E eu citei esse exemplo porque eu acho que é algo onde eu hackeei o meu corpo, uma mudança que é visível, que é visual. Para isso, eu lancei mão de exercício e de alimentação. Uhum. Então, lancei mão de suplementos e de vários sono não se princípios. falava muito na época, né? Não se chutava um número de horas. Se sabia que era bom dormir um número X de horas, mas... Sim, isso. porque assim, né, pessoal, tem coisas que ninguém precisa nos falar. A gente sabe que quando a gente não dorme bem, a gente acorda estranho no outro dia, e que quando a gente dorme bem, a gente acorda mais disposto. Uhum. Isso, Sim. mas o quanto que o sono estava nessa questão de construção muscular, ou se a gente quer falar aqui de perda de gordura, né, na questão dos hormônios da saciedade e tal, isso agora que vem se falando, né? Claro, Não se claro. falava. O sono anabólico. O sono anabólico, exatamente. Não, o sono é fundamental, né? Agora também existe uma questão de equilíbrio, né? Não é pra ficar dormindo o dia inteiro. Daí também tá errado. Sim, até tem alguns dados com excesso de mortalidade. Se passa um número X de horas, claro que é uma variação individual, né? Mas a gente vai ter um episódio só sobre sono, inclusive tem convidados muito bacanas que trabalham com distúrbios do sono, apneia obstrutiva do sono. Isso São coisas muito bacanas. interessante. Que à medida em que aumenta o sobrepeso,
aumenta também a apneia obstrutiva do sono na população. Exatamente. Tem pessoas que têm e não sabem. E não sabem. Tem que perguntar para o cônjuge. Exatamente. Eu Exatamente. jurava que eu não roncava, por exemplo. Eu nunca me ouvi roncando. Pois é, né? A pessoa... Papo esse. O problema é do cônjuge, coitado. Exatamente. Bom, temos mais perguntas? Temos mais uma. Perguntaram se existem riscos associados às práticas do biohacking. Olha, interessante. Eu acho que em casos extremos, sim, né? É porque essa questão dos riscos eu acho muito interessante a gente falar. Porque, assim, a gente tem que cuidar o que a gente coloca no saco do biohacking. Então, tudo é biohacking. Ou não é. É a mesma coisa dentro da medicina. Existem riscos, até propriamente falando... Eu não gosto de trazer a palavra medicina convencional, até porque nós fomos formados dentro da... diríamos, então, dessa medicina convencional. Nós fizemos residências bem clássicas, né? E eu acho super importante até pra gente... O degrau, né? Exatamente. E é um degrau até pra gente agora entender e discernir até que ponto a gente vai, né? Ou o que é certo e o que não é. Isso dentro da medicina e em qualquer ciência, né? Não só... Até mercado financeiro, qualquer outra coisa, né? A gente tem que entender bem a base para conseguir entender depois o que é e o que não é. Então, é isso. Daqui a pouco vai trazer uma experiência ali de biohacking, que nem é aquilo que a gente considera biohacking e que, sim, pode ser um risco. E não é porque aqui a gente está falando que o biohacking é bom, que é algo que alguém considerou biohacking, a pessoa foi lá e fez e teve esse, né? Então, eu acho que a gente tem que discernir muito bem, né? Separar o joio do trigo. E né? mesmo quando há risco, o risco pode ser controlado. Por exemplo, os atletas profissionais que a gente vai trazer. A gente sabe que atleta profissional se expõe a alguns riscos em busca da vitória, né? É algo intrínseco ao esporte. Exatamente. Mas ainda assim, a gente vai apresentar formas que eles usam para mitigar os riscos. Agora, é interessante, eu gostei dessa pergunta, sabe? Sabe por quê? Porque quando a gente fala de nutrição, a gente tá falando de biohacking, né? E aí, qual que é o risco de se alimentar bem? E tu acredita que algumas pessoas, elas acham que tem risco mesmo, sabe? Tem pessoas que elas acham que tem um risco se tu não comer um docinho, um açúcar, tá? Ali no meio da tarde, porque tu pode ficar com hipoglicemia, por exemplo. E a gente sabe que hipoglicemia é algo que faz quem tem diabetes, gestante, né? Ou se tu tem ali um tumor no pâncreas, né? Então, as pessoas, elas se perguntam, será que eu não vou ficar mal se eu não comer ali um docinho no meio da tarde? É interessante isso também, né? Tá muito arraigado isso, né? Muito arraigado. Mais perguntas? Não, né? Até temos, mas o tempo tá nos... Hoje acho que o episódio foi mais longo, mas também é um episódio muito importante para servir de base de tudo que a gente vai ver nos próximos capítulos. Exatamente. Agora a gente já tem aqui um terreninho montado, nosso mapa mental. Então, palavra biohackings e todas as flechinhas dos nossos pilares. E agora a gente já vamos adiantar o assunto do próximo? Longevidade? Longevidade. Vai ser muito bom. Pessoal, obrigada. Obrigada, meu co-host aqui. Sempre muito bom estar aqui conversando contigo. Um aprendizado em cada episódio. Obrigado, Lu. Tô ansioso pelos próximos. Acho que a gente está fazendo aqui história, de certa forma. E é muito bacana ver quem está conosco desde o início. Isso aí, com certeza. Obrigada, pessoal. Dúvidas? Vocês podem deixar. Adri, qual que é o canal para dúvidas? Temos o nosso Instagram e o canal do YouTube também. Eles podem mandar dúvidas ali nas aulas. E é claro que a gente vai solicitar para o pessoal compartilhar, se inscrever no canal. Eu sempre quis falar isso. Pessoal, inscrevam-se no canal, nos sigam no Instagram e compartilhem com quem vocês acham que precisa ouvir esse episódio. Muito legal, pessoal. Até o próximo, a gente se vê. Obrigada, Cienza. Obrigada, Biomi Home, nossos patrocinadores desde o início. Desde o início.